Diálogos VC. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Diálogos VC. Eu sou Melissa Domenic, gerente de comunicação da Votorantim Cimentos. E o tema deste episódio é descarbonização. Como avançar no Brasil em construções mais sustentáveis? Neste episódio, recebemos o Fábio Cirilo, gerente de sustentabilidade e energia da Votorantim Cimentos. Obrigada pela presença, Fábio. Olá, Mel. Obrigado pelo convite. Prazer de novo estar aqui no Diálogos VC. Com a gente também o Jorge Battoni Neto, fundador e superintendente da Tecnoconstrutora e vice-presidente de Tecnologia e Qualidade do Sinduscom. Obrigada por aceitar o nosso convite, Jorge. E eu também agradeço participar aqui do Diálogos VC. Então, vamos começar a nossa conversa. Jorge, quais são as principais certificações de sustentabilidade dos edifícios disponíveis hoje no mercado brasileiro? Como que elas avaliam o desempenho e impacto ambiental desses empreendimentos? Mel, tem duas grandes certificações no Brasil. Existem outras no mundo inteiro, mas que pegou mesmo no Brasil foram duas. O LEED, que é da USGBC, que é uma certificação americana, e ela no Brasil ficou muito mais ligada aos prédios comerciais, prédios de escritórios. Também alguma coisa como hospital, uma coisa indústria, mas basicamente é isso. E por outro lado tem uma certificação que é nacional, com uma parceria da Universidade Francesa, que chama-se Aqua. E também, mas essa ficou muito mais para os prédios residenciais. Então, no caso, a Tecno, a nossa construtora, já tem 4 certificações LEED. Ela tem uma gradação que ela vai de Certified, que é o mais simples, depois Silver, Gold e Platinum, de acordo com a qualidade do prédio e desse vínculo com a sustentabilidade. Os focos principais, com certeza, né? Economia de energia, economia de água. A localização do empreendimento é muito importante também, porque vê a parte de transportes, acessibilidade. Outros pontos ligados também ao gerenciamento de resíduos sólidos, resíduos líquidos. Então são focos, mas muito ligados à gestão. O Aqua faz também muito bem essa parte, são procedimentos para a gestão. E aí você tem uma série de pontos e conforme os seus pontos que você vai acumulando, né? Por exemplo, você tem um Silver, você precisa de 50 pontos. E aí você consegue passar dessa barreira, você vai para a próxima certificação, para o próximo grau. Principalmente isso é usado para construção. Então, durante a obra, a gente é monitorado pelo órgão certificador e no final a gente pega toda a documentação, manda para os Estados Unidos fala, ok, você ganhou essa certificação ou aquela, ou conforme o seu estágio que você tiver. E a pessoa que for comprar o imóvel, adquirir, ela consegue ter acesso a isso? Consegue, sim. É um certificado que você põe na porta de entrada. Ah, legal, legal. Sim, você ganha lá dos Estados Unidos o direito de usar esse selo e você pode colocar, por exemplo, a gente costuma pôr na porta de vidro de entrada um adesivo, alguma coisa assim desse tipo. Bom, e vamos falar da indústria de materiais de construção nessa jornada toda em busca das certificações. Fábio, quais são as principais frentes da Votorantim Cimentos para contribuir para a construção de empreendimentos mais sustentáveis? Pegando um pouco no gancho aqui no que o Jorge está trazendo, as certificações elas são importantíssimas, né? Assim, elas estimulam realmente, né, essa demanda por produtos de material de construção mais sustentáveis, né? À medida que o cliente final dá preferência por um prédio que tem uma certificação e a construtora, por sua vez, busca, né, na indústria de material de construção produtos também que ajudem a construir esse prédio de menor impacto. Por exemplo, a gente tem hoje produtos tipo cimentos, concretos, que usam conteúdo de material reciclado, né? Então a gente usa a questão das escórias, cinzas, a gente tem outros produtos que entram gesso, que vem de um processo de reciclagem. Então tudo isso contribui na hora da certificação, né, da construtora conseguir mais pontos, né, nesses critérios, né, tanto do LEED quanto do Aqua. A gente também é uma das poucas empresas de material de construção aqui no Brasil que possui o EPD, né, para alguns produtos nossos. Então o EPD basicamente é como se fosse uma tabela nutricional ali de impactos ambientais daquele produto, né? Então a construtora consegue tomar uma decisão melhor informada, né? Se ela quer priorizar um produto de baixo carbono, com menos impacto em energia, com conteúdo de material reciclado, ela consegue via esse EPD comparar o meu produto com o produto do concorrente e tomar uma decisão com base em critérios de sustentabilidade. Então a coisa se retroalimenta.
Pegando o gancho no que o Fábio falou, Jorge, que a gente, como Votorantim Cimentos, produz um concreto e um cimento cada vez mais sustentável, né? O Brasil, ele está em linha com a tendência mundial ou a gente ainda tem que caminhar bastante nessa busca por produtos sustentáveis? Olha, nós já estamos caminhando, né? Só essas certificações que eu falei, o Brasil é um dado bastante interessante. O Brasil é o 5º país com mais certificações LEED. Lógico, os Estados Unidos que inventou é o maior, mas o Brasil é o 5º. Nós temos centenas de países. Então, olha, a certificação começou, né, o primeiro prédio que a gente certificou, acho que tem uns 10 anos mais ou menos, uns 8 anos, era a busca assim, olha, vamos testar, pode ser um apelo bom para marketing, vai ajudar a lotar o prédio, né, porque boas empresas vão querer. Hoje mudou a cabeça completamente, hoje é uma conscientização e é difícil ter um bom prédio que não tem uma certificação, virou o contrário, é quase uma obrigação. Isso faz uma diferença muito grande durante a obra, porque você é monitorado, qualquer coisa que sai da obra você tem que dar um destino correto. Então, nós realmente demos um grande pulo. Por outro lado, na parte, assim, vamos dizer, do setor da construção, o Sinduscon tem feito um trabalho bem de vanguarda. Nós temos lá o COMASP, que é o Comitê de Meio Ambiente, que já fez várias coisas, né? Trabalha diretamente com as construtoras no intuito de aumentar essa característica da sustentabilidade. Vou dar 2 exemplos assim, bastante claros lá. Ele criou uma calculadora que mede os gases de efeito estufa, mas também o consumo de energia. Então, essa calculadora foi feita pelo Sinduscon, mas com a parceria da agência alemã de desenvolvimento sustentável. É uma coisa bastante legal e que as consultoras estão começando a usar. E para a gente implantar isso melhor, uma segunda ação que a gente fez, nós juntamos o Secov, que é a parte de incorporação, a Abraim, que é um nível nacional, e o Sinduscon São Paulo, e criamos uma aliança para fazer um inventário de tudo que entra na obra. E é um trabalho que nós estamos começando. Tem 2 meses, isso vai longe, então a ideia qual que é? Pegar um prédio que você vai construir e simular com todos os materiais que vão entrar quanto nós vamos gerar de gases de efeito estufa. Então é uma novidade para nós, é um desafio, né? Não existe isso tão prático no mundo. Aqui no Brasil a Tegra está muito adiantada, um pouquinho a Plano e Plano também, outras empresas já estão começando, mas a maioria não está, a maioria está engatinhando. Mas então essa aliança vai ser muito interessante. Legal. Fábio, Jorge trouxe muito a perspectiva da construtora e do cliente, né? Mas quando a gente olha para a indústria, essa jornada pela busca de produtos e materiais mais sustentáveis também é importante para a jornada de descarbonização da empresa, né? Conta um pouquinho para a gente. Não, sem dúvida. Inclusive por uma questão de competitividade e por uma questão também de demanda, né? A gente vê cada dia mais e mais clientes querendo entender qual que é a pegada de carbono daquele produto que eles estão comprando. E a gente, como indústria de cimento e de concreto, tem um papel super relevante nisso, né? O concreto tem um impacto significativo quando a gente pensa na obra, né? Um dos principais insumos ali da obra. Então, a gente tem uma série, né, de compromissos. A gente recentemente aprovou uma meta com base em ciência, né, que leva a gente a um novo patamar, um patamar super ambicioso de redução de gases de efeito estufa. A gente trabalha demais, né, na frente de economia circular, então a indústria de cimento é uma indústria já bastante circular. A gente usa resíduos, né, dos mais diversos como combustíveis nos nossos fornos, substituindo, né, combustível fóssil por pneu no fim de vida, biomassas. A gente tem um caso muito interessante no Pará, onde a gente usa caroço de açaí para mover o forno. Então, já é um aproveitamento energético, né, de materiais que de outra forma estariam indo para um aterro. A gente tem toda a questão de usar subprodutos também de outras indústrias, como é o caso das escórias, das cinzas, que também estariam tendo um fim, né, em um aterro. A gente acaba renovando, né, a vida útil desses produtos, incorporando no nosso produto, melhorando a qualidade muitas vezes e reduzindo a pegada ambiental. A gente busca constantemente melhoria de eficiência nos nossos processos. Tudo isso, no fim das contas, para entregar para a construtora, né, para o nosso cliente final, um produto de menor impacto ambiental, porque a gente tem essa crença de que, na verdade, isso é um diferencial, já é um diferencial e cada vez mais isso vai ser um diferencial, né? Legal. O Fábio falou da gestão de resíduos, né, na Votorantim Cimentos, e nas construções deve ser um desafio a gestão de resíduo, né? Quais são os principais desafios? Eu vou falar uma palavra meio forte aqui, mas é a maior vergonha que a gente tem, tá?
Antes de falar da obra, eu vou falar um pouquinho do pós-obra. A gente entrega um prédio, um apartamento, 15 dias depois a rua está lotada de caçamba porque as pessoas estão reformando, o apartamento está 0 quilômetro. Eu não entendo, eu sempre falo assim, essa pessoa comprou o apartamento errado. Vou dar uns dados assustadores, tá? Vocês fiquem tranquilos. Para cada metro quadrado que a gente constrói, tem 10 centímetros de entulho. Imagina só. Isso é uma boa construtora, tá? Tem construtora que é 17, 18, 20. Não é entulho só, tem muita embalagem. Por exemplo, um prédio vai ter 400 torneiras, vem 400 embalagens e 400 manuais de instalação. O que eu faço com 400 manuais de instalação? Vai tudo para o lixo. Não tem a menor necessidade. Então, veja como dá para evoluir sem gastar nada, e às vezes até economizando, né? Com certeza. E madeira ainda é uma coisa muito grande. Embalagens, né? Por exemplo, a gente industrializou muito as portas. As portas hoje, elas vêm completamente prontas, né? Ela vem pintada, com fechadura, com dobradiça. A gente vai lá e coloca uma porta em 7, 8 minutos, para vocês terem uma ideia. Um colocador de porta conseguia pôr 6 ou 7 num dia, hoje ele põe 40, 50. Mas vem 40 embalagens de porta. E a embalagem de porta é enorme, gente. Tá? Então, nós precisamos evoluir muito ainda. É um trabalho forte e quanto mais a gente industrializar, melhor será isso, que não vai ter menos resíduo. Eu acho que é o nosso caminho. Tá? Uhum. Avançamos em produtividade, mas temos que aprender ainda a avançar em sustentabilidade, né, Jorge? E embalagem também. Temos muito pela frente. Jorge, a gente conversou um pouco sobre os resíduos da construção. Eles têm um destino? O que a gente faz com esses resíduos? Bom, nós temos que fazer a separação desse material. Ele não pode sair tudo misturado numa caçamba, né? Porque aí você não consegue reciclar. Então, nós dividimos, por exemplo, em madeira, aço, resíduos cimentícios, que é bloco de concreto, o resto de concreto também. Outro que a gente tem um cuidado especial são as latas de tintas pela toxicidade e o gesso também. Pelo menos esses 5 tipos de reciclagem a gente faz. A gente deposita em empresas especializadas que vão reutilizar essa matéria-prima, tornando-se matéria-prima novamente. Esse também é um ponto da certificação. Não, esse é requisito. Se você não fizer, você perde a certificação. É muito mais rigoroso. Ah, interessante. Bom que você está trazendo isso, Jorge. Assim, alguns desses resíduos acabam até voltando para a indústria, né? Tem alguns cases onde esse gesso, né, que sobra em obra, acaba voltando para ser utilizado no próprio cimento, né, no processo produtivo. A gente tem um esforço também interno de todo o concreto que a gente recebe de volta, né, nas betoneiras, sobra, o próprio lastro ali, né, o que fica impregnado na betoneira. A gente também tem práticas de reutilizar esse concreto em novos traços ou como agregado reciclado, dar algum fim para ele que não um aterro, né? A gente tenta ao máximo desviar desse fim, e a gente tem olhado com carinho também para essas frentes até do resíduo mesmo da construção, né? Quer dizer, acho que tem uma oportunidade grande aí de a gente ampliar essa nossa fronteira de circularidade para começar a recuperar de fato resíduo de demolição, que hoje é grande parte do que vai parar em aterro, né? Então acho que tem um desafio grande, mas também tem uma boa oportunidade, a gente quer olhar para isso. Economia circular, né, Fábio? Economia circular. Do começo ao fim da obra. E a gente tem muitas barreiras ainda nesse processo de ter construções mais sustentáveis no Brasil? Então, eu vou falar um pouquinho qual é o caminho que a gente está tentando percorrer, da industrialização. Quanto mais industrializado, vamos dizer, o bem que a gente está comprando, o material tal, vem pronto. Então, aí é um jogo de encaixe. É um grande avanço porque não vai gerar o resíduo, que é o grande problema da construção. Para isso, tem um grande entrave, né? Vou dar um exemplo. Se a gente tem um canteiro grande e eu consigo produzir uma viga concreto, viga pré-fabricada, que depois um guindaste vai levar no andar, a grua vai levar no andar, eu não pago imposto nenhum. Se eu construir isso do outro lado da rua, eu pago PIS, COFINS, ICMS e IPI. Né? A reforma tributária tem que enxergar para isso. E aí viabiliza você industrializar, coisas que você poderia industrializar. Esse é um grande entrave que a gente precisa trabalhar. Qual que é a ideia? Quanto mais industrializado o processo, menos resíduo tem, porque a produção na indústria é muito mais eficiente do que a gente produzir no canteiro. Essa é a lógica, tá? Muito interessante, né? A gente tem que industrializar para ser mais sustentável no Exatamente. Fim do dia, né? E ganhar em produtividade. Fábio, a Votorantim Cimentos também está numa jornada em busca de soluções e produtos mais sustentáveis. Comenta um pouco sobre isso. Bom, eu acho que sim, né? Inovação para o nosso setor tem tudo a ver com sustentabilidade, né? Inclusive,
Quando a gente fala de inovação no nosso compromisso para 2030, a gente estabelece um KPI que é o percentual da nossa receita que virá de soluções mais sustentáveis, né? Ou seja, soluções que de fato eu agrego alguma coisa além do que é o cenário de mercado, né? A tecnologia convencional. Para citar algumas coisas, né, além de tudo que a gente tem de inovação nos processos, né, nesse sentido de substituição de combustível fóssil por resíduos, por biomassas, né, uso de materiais alternativos ao clinker, buscar eficiência, investir em renováveis, né, a gente recentemente entrou agora num parque eólico. Basicamente 50% da nossa energia aqui no Brasil vem de renovável, a gente está querendo ainda ampliar esses esforços na linha de produto também, inclusive que contribuem para a redução de desperdício, né? A gente tem, por exemplo, as argamassas industrializadas, concordo 100% isso que o Jorge está trazendo, né? Assim, a industrialização, ela caminha no sentido, né, da sustentabilidade, tanto na questão do concreto, né? Quando a gente pensa um concreto usinado, comparado com um concreto virado em obra, ou mesmo uma argamassa, a gente fez até um estudo comparando essas duas situações, né, a nossa argamassa industrializada com uma argamassa virada em obra, e a gente vê que tem um impacto muito menor, né, no produto industrializado, porque ele tem todo um controle, né, a gente consegue colocar tecnologia a favor da eficiência e de quebra reduz também o desperdício. A gente tem argamassas hoje que são projetadas, né, então assim, é uma forma de aplicação, uma tecnologia que leva o desperdício quase a zero, né, num setor que tem um desafio gigante ainda, né, Jorge, em questão de lidar realmente com resíduo, né, como você comentou. Fábio, e uma coisa interessante que você falou também, esse processo, quando a gente recebe uma argamassa ensacada, a variabilidade do processo é muito menor. Muitas vezes quando você faz a argamassa, o próprio concreto na obra, depende muito da pessoa que está, o operador que está lá. Diferente de você receber isso ensacado, de uma maneira industrial, com as orientações, com os traços que estão lá dentro. Então, variabilidade tem muito valor para a construção, tá? Você tirar a variabilidade. Não, muito legal. E a gente tem essa experiência também até em outras linhas de produtos, né, Jorge? A gente, por exemplo, lançou recentemente o Spectre também, que é um concreto que tem um super diferencial. É um concreto de traço único, então melhora a produtividade, melhora a questão da gestão da obra, reduz desperdício por consequência e tem uma pegada de carbono cerca de 20% inferior a um concreto que oferece a mesma resistência convencional. Então, todo o nosso esforço de inovação vai nesse sentido, né, de oferecer produtos cada vez mais sustentáveis, que melhorem a eficiência na obra, que reduza desperdício, porque no fim das contas é uma demanda urgente que a gente tem na sociedade, né? Jorge, sem produtos sustentáveis não tem certificação. Não tem. Então, vou dar exemplos, né? Quando a gente faz um projeto LEED, principalmente para escritório, toda a fachada é de alumínio, um pouco mais, um pouco menos, mas tem muito alumínio. Então a gente usa um alumínio que vem de um tarugo verde, que é um tarugo 100% reciclável. É obrigado a usar, senão você não atinge os pontos, né? Não falei para você que tem uma sequência de pontos, então é um pontinho a mais que a gente ganha aqui, outro ali, por exemplo, tá? Tem a jornada de construção do ciclo de vida, né? Então a gente vai com os produtos tudo, mas as construções estão avançando por um ciclo de vida mais inteligente, no sentido de que a questão de energia, de água, de um prédio. Assim, o consumidor diz final. Do prédio pronto? Do prédio pronto. Ah, sim. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, né? Que no longo do ciclo de vida daquele prédio, o consumidor final sinta isso, que ele é mais sustentável. Olha, um exemplo clássico é a lâmpada LED. A lâmpada LED consome 1/6 do que uma lâmpada normal. Então, tem várias coisas que nós estamos caminhando nessa direção, né? Esse é um critério das certificações, né, Jorge? Sim, quer dizer, sim. A vida útil do prédio, a economia de água, de energia, isolamento térmico, acústico. Durabilidade, né? Dos materiais. Porque se você tiver que fazer retrofit toda hora, você está criando entulho e cai no mesmo. Então, quando eu falo em construções sustentáveis, eu falo de um ciclo de vida de um empreendimento, né? Eu não falo só do momento de construção. Eu vou olhar para um cimento e um concreto mais sustentável, mas eu vou olhar também para o ciclo de vida daquela construção, né? Quando aquele consumidor entrar num apartamento... Esse é um dos pontos do LEED. Ele vai curiosidade, sentir. Você calcula o ciclo de vida, se der bom, você ganha ponto. Ah, que interessante. E quais são os aspectos que podem contribuir para esse ciclo de vida, depois da construção? Qualidade dos materiais, qualidade do projeto. Então, um dos focos hoje, né, da gente deixar o projeto muito mais atual, é ter um ciclo de vida
maior, de melhor qualidade, para que você não precise ficar trocando os materiais a cada tempo, né? Hoje você tem, por exemplo, aquecedores de água, né, água quente de passagem, né, a gás, que duram 20 anos. Praticamente quase manutenção nenhuma. Teria que comprar um aquecedor, depois 3 anos você joga fora e compra outro. Então essa é uma coisa interessante. Outra coisa que o LEED pede muito é que você tenha uma boa iluminação dentro da área de trabalho. Então a primeira faixa perto das janelas, ela fica desligada. Quando começa a escurecer, automaticamente, através de sensores, ela liga e você tem uma economia de energia durante todo o dia, enquanto você tem luz. Então é um prédio mais inteligente, sem dúvida. Muito bom. A gente está chegando ao fim do nosso podcast. Antes de finalizar, queria pedir para você, Fábio, contar os principais benefícios de construções sustentáveis para o meio ambiente, para a economia e principalmente para o futuro da nossa sociedade. As construções são uma parte vital da infraestrutura, né, do nosso planeta. A gente ainda tem um gap grande de infraestrutura no mundo. Né, o volume de construção no mundo é equivalente a construir uma cidade como Paris por semana. Esse é o volume, né, estatisticamente, né, quanto que a construção cresce no mundo. Se a gente não fizer isso de uma forma sustentável, a gente tem um impacto gigantesco, né, não só no consumo de matéria-prima, né, de recursos naturais, né, o setor da construção é um dos setores que mais demandam, né, recursos naturais. A gente tem toda uma questão relacionada à mudança climática, né, quando a gente coloca na conta todo o impacto da produção desses insumos, mais a vida útil desse produto, quanto de energia que esse prédio vai consumir ao longo da vida útil, necessidade de manutenção, tudo isso tem um impacto grande. Então, a construção ela tem um papel fundamental no mundo que a gente vai construir, né? A gente acredita inclusive que os nossos produtos, né, o concreto, o cimento, tem um papel fundamental nessa estrutura, né, mais sustentável de baixo carbono, né, ao possibilitar maior eficiência, maior durabilidade, resiliência em cenários, inclusive em cenários de mudança climática, onde você precisa de construções mais resilientes, né, que aguentem eventos extremos. O nosso produto oferece isso. Infraestrutura de transporte público, infraestrutura de energia renovável. Então, eu acho que é esse direcionamento, né, de fato, para a gente construir um mundo cada vez mais limpo, né, mais justo. Se fala muito hoje em justiça climática, né, então quer dizer, os países que mais poluíram são os que têm um gap menor, ou seja, né, as nações que ainda precisam se desenvolver vão ter que gerar emissões, né, para chegar num nível de desenvolvimento adequado, e a gente precisa de alguma forma balancear isso. Então todo o esforço da indústria, né, precisa ser nesse sentido, buscar eficiência, buscar sustentabilidade. Eu acho que aí está o caminho da sustentabilidade, inclusive para as empresas, né? E para você, Jorge, qual que é a principal contribuição das construções mais sustentáveis para o meio ambiente, para a sociedade? O nosso setor aqui de construção é sempre olhado como um grande poluidor, um grande gerador de resíduos. A gente precisa mudar essa imagem. E vou começar um pouquinho mais do começo mesmo, né? Os grandes materiais que a gente usa, cimento, concreto, aço, alumínio, se juntar todos esses, nós vamos ter uma grande quantidade de emissão de CO2. Não tem jeito, nós não sabemos construir sem esses materiais. A verdade é essa, né? A construção no mundo é baseada nesses materiais. Então, tudo aquilo que o Fábio falou que eu achei muito interessante, essa busca de materiais alternativos que vão compor, né, serem adicionados aos materiais tradicionais, isso vai fazer uma grande diferença para nós. Nós falamos de descarbonização, mas eu acho que desmaterialização também é uma palavra importante. Tudo que a gente puder fazer com menos material é menos transporte, é menos descarga, é menos resíduo que vai se formar. Quando a gente consegue industrializar, nós estamos movimentando menos material. É bastante interessante esse caminho também. Do ponto de vista, né, do nosso sindicato, lá do Sinduscon, das construtoras mais atentas, nós vamos seguir esse caminho forte. Eu acho que é o caminho da sustentabilidade, de industrializar. Nesse primeiro momento, de industrializar componentes, então portas, como eu dei o exemplo, kits hidráulicos, coisas específicas a gente vai. Não dá para a gente ir para a construção modular, que é um caminho talvez que vai acontecer, e começar a empilhar assim, containers para que saia um prédio. Não estamos nessa vibe ainda, mas talvez a gente chegue, né, no futuro. Mas só o fato da gente industrializar componentes já vai dar um grande avanço no sentido de economizar material, emitir menos carbono e coisas desse tipo. Então é um caminho sustentável, muito interessante.
Ouvindo vocês, nos dá certeza de que é uma jornada, que a gente está caminhando, tem muita coisa para fazer, muita coisa para ser feito, né? Mas que existe um compromisso muito genuíno, né? Da indústria, das construtoras, e uma perspectiva muito grande de ter construções cada vez mais sustentáveis, de fato, né? Tanto com um olhar para o meio ambiente, mas também para a sociedade, para o consumidor que vai entrar nesse imóvel amanhã e espera dele um imóvel mais sustentável mesmo, né? Que tenha menos impacto ao meio ambiente. Que bom, dá uma perspectiva boa para a gente como sociedade também. A gente fica feliz. Muito obrigada pela presença, Fábio. Muito obrigada pela presença, Jorge. Foi muito bom ouvi-los, foi muito bom tê-los aqui com a gente no Diálogos VC. Obrigado, Melissa. Prazer dividir a mesa aqui com você. Jorge, temos muito trabalho a ser feito aí. Vamos juntar esforços. Eu tenho uma parceria com a VC de mais de 35 anos, então eu acho que a gente vai continuar firme por muito tempo ainda. Tá Legal. bom? A jornada é longa. A jornada é longa, mas tem que ter parceiros bons, né? Senão a gente chega lá. Exatamente. Obrigada, Jorge. Obrigada, Fábio. Obrigado. Muito obrigada aos nossos convidados por esse bate-papo. A gente termina aqui mais um episódio do Diálogos VC, no podcast da Votorantim Cimentos. Aproveite e compartilhe agora mesmo esse episódio na sua rede de contatos. E siga a gente no Spotify e no YouTube para ser avisado sobre novos episódios. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.